Vamos mergulhar fundo numa das transformações mais importantes que estão acontecendo agora no setor bancário: a chegada dos agentes de inteligência artificial. E olha, isso não é só mais uma atualização de software, tá? É uma mudança de conceito. É a gente sair de uma IA que apenas responde para uma IA que, de fato, age. É a evolução de um assistente para um verdadeiro copiloto. E para começar, vale a pena se fazer uma pergunta bem direta. Será que a promessa digital que um banco faz na linha de frente, no aplicativo, no site, consegue ser sustentada pela velocidade e pela inteligência lá do back-office? Exatamente essa tensão, sabe? Esse descompasso que a gente vai explorar aqui. E aqui está o coração do problema. A gente tem interfaces e aplicativos incríveis, mas, por trás das cortinas, muitas operações ainda dependem de processos manuais, sequenciais, que comem um tempo precioso das equipes especializadas. É quase como ter uma fachada digital super moderna escondendo um motor que ainda é analógico. E claro, essa desconexão toda não acontece no vácuo. Nessa primeira parte, vamos analisar como a indústria bancária está, hoje, sob uma pressão gigantesca, sendo forçada a lidar com uma verdadeira colisão de frente com as expectativas do mundo moderno. E essas são as três principais forças empurrando essa mudança. Primeiro, os clientes. Eles se acostumaram com a velocidade da economia digital e simplesmente não toleram mais esperar. Segundo, os reguladores, que aumentam cada vez mais a exigência por processos que sejam auditáveis e transparentes. E, claro, a pressão constante nas margens de lucro, que força todo mundo a buscar mais e mais eficiência. O modelo antigo simplesmente não aguenta mais o tranco. Certo, então qual é a resposta para toda essa pressão? É aqui que a gente entra na segunda parte, na grande virada de chave: a evolução da IA. A gente sai do conceito de um simples assistente para entrar na era do copiloto, de um parceiro digital de verdade. A palavra-chave que define toda essa evolução é agência. Mas o que isso significa na prática? Bom, não se trata mais de só encontrar uma informação. Trata-se da capacidade da IA de entender um objetivo, traçar um plano de ação e executar esse plano de forma autônoma. É aqui que o jogo vira completamente. E o que eu acho mais legal nesse slide é como ele torna essa diferença super concreta. Pensa só, um assistente tradicional é reativo, é como um chatbot que consulta uma lista de perguntas e respostas. Já o copiloto é proativo. Ele não só responde, ele resolve. Ele pega um pedido complexo, como uma isenção de taxa, e executa o processo inteiro, de ponta a ponta. É a diferença brutal entre saber a resposta e, de fato, fazer acontecer. Ok, o conceito é poderoso. Mas como é que isso se traduz em valor real para o negócio? Agora, na terceira parte, a gente vai ver o valor em ação, ou seja, medir o impacto concreto que essas novas capacidades trazem. Basicamente, o valor que esses agentes de IA geram pode ser organizado em três pilares fundamentais. Primeiro, um ganho de eficiência operacional drástico. Segundo, a criação de novas oportunidades de crescimento de receita. E terceiro, que é crucial, um reforço dinâmico da gestão de risco e conformidade. E este slide ilustra perfeitamente onde esses pilares ganham vida. Olha só o suporte ao cliente. Uma disputa que antes levava dias para ser resolvida, agora é tratada em minutos. Na concessão de crédito, a análise manual de um monte de documentos vira uma subscrição autônoma quase instantânea. Cada linha que a gente vê aqui representa uma revolução num processo central do banco. E se a gente quiser ter uma ideia do tamanho do impacto, é só olhar para esse número. Imagina só, liberar até 40% do tempo das equipes de suporte. Isso é fundamental. A ideia não é substituir pessoas, mas sim libertá-las de tarefas repetitivas para que elas possam focar no que realmente importa, os casos mais complexos e a relação com o cliente. Ok, a visão é clara e o valor é mensurável. Mas qual é o caminho para chegar lá? Nesta quarta e última parte, vamos focar exatamente nisso, na implementação. Em como transformar essa visão em execução estratégica. O sucesso aqui depende de dois fundamentos. Primeiro, uma arquitetura técnica muito sólida, que permita que os agentes atuem de forma autônoma, mas, e esse mas é muito importante, sempre dentro de regras de governança e controle super rigorosas. E segundo, uma estratégia de implementação em fases. Nada de tentar fazer tudo de uma vez. A ideia é construir valor passo a passo. E essa jornada em fases pode ser mais ou menos assim. Começa com um piloto de alto impacto, um projeto bem focado para mostrar valor rapidinho.
Depois, a coisa expande para reimaginar um domínio inteiro, como todo o processo de onboarding de um cliente, por exemplo. E, finalmente, a escala aumenta para um novo modelo operacional, onde uma rede de agentes colabora para dar suporte à organização inteira. Ao seguir por esse caminho, as instituições financeiras estão fazendo muito mais do que só otimizar processos. Elas estão, na verdade, construindo ativamente a sua vantagem competitiva para o futuro do setor. E o impacto disso é visível nos resultados. E o impacto financeiro é direto, preto no branco. A gente está falando de um aumento de 3 a 15 pontos percentuais no rácio de eficiência. Para um banco, isso é uma melhoria gigantesca, que se traduz diretamente na última linha do balanço. Então, e o fator humano no meio disso tudo? Essa citação resume perfeitamente. A tecnologia assume a execução massiva e o papel do profissional é elevado. Ele deixa de ser um executor de tarefas para se tornar um gestor de exceções, um estrategista que melhora o sistema e um especialista que constrói relações de valor com os clientes. Então, o ponto crucial é este aqui. O futuro não é uma substituição de um pelo outro. É uma simbiose, é uma colaboração poderosa onde a inteligência artificial amplifica a capacidade humana, permitindo que as equipes se foquem naquilo que, no fim do dia, realmente importa. E com isso, a gente termina onde começou, mas com uma perspectiva totalmente nova. A questão não é mais se essa transformação vai acontecer, mas sim quem vai liderar essa mudança. Diante de tudo isso, a pergunta final é simples. A sua instituição está apenas reagindo ou está ativamente construindo a vantagem competitiva que vai definir o futuro?